Então, gente, para quem não me conhece, eu sou o Edson Santos, né, o meu nome. É, eu gosto muito O Edson é um nome muito parecido com o nome do meu pai, que eu honro, eu gosto muito desse nome. Mas o nome Edson me dá uma sensação de estar muito, como é que eu vou dizer? Muito sério, sabe? Pessoa muito séria. Não que eu não seja sério, né? Eu sou sério. Quem me conhece sabe, né, da seriedade do meu trabalho. Mas quando as pessoas me chamam o Ed, eu sinto uma leveza, assim, eu sinto mais parecido comigo, né? Demorou um tempo para eu aceitar de que o Ed é como eu me enxergo hoje, né? Como essa nova versão minha. Eu estava conversando com uma cliente mais cedo sobre essa questão, né? Do quanto a gente se transforma na vida e às vezes a gente precisa mudar ou a forma de se vestir, ou a forma de se expressar, ou até mesmo algo no nome, né? No meu caso foi esse, né? Eu fiz essa mudança. Ainda não sinto necessidade de uma mudança na identidade. É só uma mudança mesmo né? Assim, do dia a dia, do trabalho. Então, podem me chamar de Ed sem problema, mas pode ser que vocês ou escutem algumas pessoas me chamarem de Edson. Parece mãe falando, sabe? Edson, vem cá! Então, eu prefiro o Ed mesmo, é mais tranquilo. E aí, gente, eu sou psicólogo, né, de formação, já trabalho aí com a psicoterapia há 10 anos, inicialmente atendendo muito crianças e adolescentes, mas durante a minha prática eu fui observando que não adiantava eu cuidar somente das crianças, entendendo que a criança começava a entender o processo dela, começava a lidar de uma forma bem bacana da rotina dela, das emoções delas, mas o ambiente em que elas viviam não era um ambiente tão saudável, né? Então, eu comecei a investir em trabalhar com adultos também, né? Eu comecei a acolher esses pais também na minha sala, no meu consultório. E aí foi aí que eu criei um projeto chamado Mamãe e Papai Precisam de Colo. Tem uma pessoa aqui aqui com a gente, que é a escola dela, né? Foi muito lindo fazer esse trabalho na escola dela, com as mães e os pais, poderem a gente conversar um pouquinho, né? Do quão é difícil e desafiante ser mãe, ser pai, do quantas questões envolvem dentro da gente e a gente não tem um espaço para poder falar sobre essas demandas, né? Então, foi bem bacana. É bem bacana, né? Deu uma paradinha por causa do Covid, mas em breve vai voltar aí também. Uma outra formação minha eu sou mestre Reiki, não sei quantos de vocês conhecem ou sabem o que é o Reiki. O Reiki é uma técnica oriental que vai trabalhar com o fluxo energético no nosso corpo, né? Então a gente aprende algumas técnicas, algumas formas de lidar com isso, né? Enquanto eu estava atendendo ainda, né, somente como psicólogo, em um dado momento, eu percebi que eu conseguiria atender as pessoas e ajudar as pessoas a lidar melhor com algumas questões delas, buscando alguns outros alinhamentos, né? Como, por exemplo, alinhamento energético. Então, eu entendi que trabalhar somente como psicólogo, para mim, não caberia naquele momento, e aí foi que eu aderi à psicoterapia transpessoal, né? E fui agregando outras ferramentas. E eu lembro de uma criança que eu atendi com reiki, né? A mãe me procurou para eu atender com reiki, e ele tinha TDAH, né? Muita agitação, psicomotora, não ficava quieto. E aí eu sugeri à mãe para fazer uma sessão completa de reiki, né? Desse alinhamento, desse relaxamento, dessa calmaria, né? Ajudar ele a se acalmar de uma outra forma. E quando a mãe chegou em casa, me ligou, mandou uma mensagem para mim: o que você fez com meu filho? O meu filho está muito quieto dentro de casa, é estranho. E foi a partir daquele ponto que eu entendi que eu poderia usar as ferramentas que eu tinha para ajudar as pessoas, né? Ajudar as pessoas a encontrarem um eixo dentro delas, não só através da fala, mas utilizando o próprio corpo, essa manutenção do corpo dela, da energia do corpo dela, ao próprio favor. E é o que eu uso comigo, né, gente? Tudo que eu vou falar aqui para vocês é o que eu uso no meu dia a dia, é o que eu uso com minha família e tem surtido bastante efeito.
né? Claro que algumas coisas vão ressoar, outras coisas nem tanto. E isso faz parte, porque nós somos seres humanos e somos múltiplos, né? Existem várias formas de ser. A constelação familiar chegou na minha vida tem pouco tempo, mas já está criando um espaço também na minha rotina, na minha prática, mas também é algo bem novo. E ali, gente, eu também acabo trabalhando muito com a versão online também, nos atendimentos online, os cursos também, né, online e presenciais também, e atendimento individual online e presencial, né? Apresentando aqui um pouquinho para vocês esse profissional que vai falar para vocês aqui essa noite. E, além disso, quem é o Ed também, né? O Ed é um cara que adora se conectar com a natureza, adora se conectar com as pessoas, adora rir muito. Vocês vão ver que vai sair algumas piadas aqui, algumas sem graça. E é isso, eu sou isso, né? Gosto muito da leveza na vida, né? E por entender que a vida tem altos e baixos, é através dessa forma de ser que eu vou tentando driblar algumas coisas que vão acontecendo, né? Outros projetos, gente, que eu gostaria de convidar vocês, antes da gente aqui continuar, é um retiro de Reiki, que vai ter agora no Carnaval, a partir do dia 25 de fevereiro, semana que vem. A gente vai estar, eu e a Marcinha, essa pessoa linda aqui que está aqui na foto, nós vamos estar no Espaço Mangará, aqui em Camaçari, esses dias todos fazendo um carnaval reikiano. Esse espaço lindo, gente, é um espaço muito, muito, muito lindo, de muita reconexão, de muito amor. A gente vai ter um momento de fogueira, dança na fogueira, de conexão com a natureza, de meditação, de um carnavalzinho também que a gente vai fazer lá. Então vai ser muito legal, né? Muito, muito legal. Então, quem se interessar, fala comigo lá no privado, que a gente eu falo para vocês, né, todos os pormenores, tá? Não precisa ser reikiano para participar, não precisa ter nenhuma experiência prévia para participar. A ideia desse retiro mesmo é a gente poder se reconectar com a gente, com a natureza. Peraí. Peraí, Babão. Só vou pedir que tenha alguém com áudio ligado. Pedir só para desligar aí, para a gente poder não interferir aqui, tá? E aí, gente, quando vocês olham assim essa carinha linda, a minha carinha, deixa eu só olhar aqui. Tem aqui a iPhone, alguém aqui com iPhone tá com... Deixa eu tentar desligar aqui. Preciso que vocês desliguem o microfone. Aí, pronto. E aí, gente, se vocês olham assim, né, a carinha, dizem, nossa, ele parece que passa uma paz, né? E passo realmente, sabe? Não é mentira minha, não. Não é propaganda enganosa, não. Eu sinto que eu tenho uma paz muito grande dentro de mim, né? Uma conquista aí durante anos. Mas um determinado momento da minha vida eu participei de um evento muito ligado à espiritualidade, e aí me chamaram a atenção de que o meu corpo estava sofrendo um estresse muito grande, né? E como eu sempre fui um cara muito tranquilo, muito da paz, muito da conversa, eu fiquei, mas como assim meu corpo está estressado, né? Eu não entendi direito o que aquela pessoa estava me dizendo, né? Aquela instrução que eu estava recebendo. E aí eu fui buscar isso, né, para entender se realmente estava estressado ou não estava, e aí eu comecei a perceber que realmente meu corpo estava muito estressado, né? O que aconteceu comigo? Como eu meditava bastante, tinha essa conexão, né, com a espiritualidade, eu acabei me distanciando do meu corpo físico. Então, eu vivia nesse mundo lindo e maravilhoso, mas o meu corpo ficou sozinho, né? É o que acontece muito com a gente, né? Então, ou a gente vive com a cabeça cheia de problema e se distancia do corpo, ou vive no mundo de Nárnia, no mundo de Peter Pan ou qualquer outro mundo que você viva, e esquece que você tem um corpinho lindo e maravilhoso para usá-lo e cuidá-lo, né? Foi isso que aconteceu comigo.
E aí eu comecei a buscar muita ajuda. Então, eu fazia na época, né, uma terapia mais tradicional, mas eu sentia que eu precisava de uma terapia que me ajudasse a mexer com o meu corpo também, né? E aí eu busquei dança, atividade física, nessa reconexão com o meu corpo. Mais na frente vocês vão entender o porquê que eu começo a falar sobre isso, né? Por que eu começo a falar dessa importância desse cuidado com o nosso corpo, né? O que a gente tem de mais material e é esse templo que a gente tem para poder viver as experiências aqui, né? E foi a partir desse momento que eu entendi que eu precisava cuidar mais de mim. E não adiantava ficar nessa desconexão, né? De buscar a meditação e o corpo ficar ali sofrendo todas as pressões, né? Que sofria. E aí eu comecei a estudar mais ainda sobre a ansiedade, sobre os efeitos, e, claro, né, atendendo muito, né, como eu atendo, acabo tendo que realmente me aprofundar nesses assuntos para poder ajudar os meus clientes, né? Existe, gente, até hoje que eu conheça, né, 2 modelos importantes que falam sobre ansiedade de formas diferentes, né? Tem esse modelo da psicopatologia, que é o que a gente está mais acostumado e ouve muito mais, que trata a ansiedade como algo que precisa ser evitado, né? Então, a gente precisa controlar a ansiedade, precisa lutar contra a ansiedade. Existe uma linguagem, uma fala muito voltada para isso, nesse modelo muito voltado para a psicopatologia, né? Da doença realmente, a ansiedade. Que aqui muitas pessoas que têm esse discurso, muitos profissionais que vêm com esse discurso acabam induzindo muitas pessoas à medicação, né? A um tratamento muito mais invasivo nesse sentido. Ed, você é contra a medicação de forma alguma, né? Eu acredito que existem momentos, existem pessoas, situações que a pessoa precisa de um suporte medicamentoso, né? Eu só acredito que tem outras formas da gente enxergar a ansiedade, né? A ansiedade, em alguns momentos, a gente precisa realmente controlar, a gente precisa ajudar a pessoa a voltar ela para o eixo de uma forma rápida, porque muitas vezes a ansiedade tira a gente, né, do nosso eixo, bagunça muito, né, a nossa vida. Então, nesses momentos, a gente precisa entrar com a intervenção mais assertiva, mais diretiva, para ajudar essas pessoas a nos ajudar, né? Nesses momentos que a gente não está bem. Mas eu acredito e aprendi também que a ansiedade é um pouco mais além disso, né? Eu lembro de casos que eu já atendi, onde, então, por exemplo, eu atendo com Reiki, né? Que é uma terapia incrível, que traz um relaxamento extremamente profundo, mas a pessoa estava vivendo uma situação tão difícil na vida dela que ela não conseguia sentar ou deitar, né? Porque a gente pode aplicar o reiki deitado, a pessoa não conseguia relaxar o corpo. Então, ela precisava de algo que ajudasse a ela a relaxar de forma mais rápida e de forma que agisse no organismo dela e desse sustentação até ela poder se controlar, né? Poder se equilibrar de uma forma mais efetiva. E foi aí que acompanhei ela, né, em relação a buscar psiquiatra, né, buscar alguém de confiança, e aí a gente pude conversar também com o médico para entender o que estava acontecendo, o que ele estava pensando, né, qual a vertente que ele estava seguindo, e assim esse trabalho multi. Então, é o que a gente escuta na maioria das vezes, das propagandas, das palestras, falando sobre essa ansiedade que a gente precisa controlar ou evitar, né? Que não é que está certo ou que está errado. Eu só acho que tem outra forma de enxergar, que é essa que eu falo aqui agora, que é um modelo do desenvolvimento, né? Que convida a gente a olhar a ansiedade como uma proposta de diálogo. A ansiedade vem na nossa vida para mostrar alguma coisa para a gente, né? A ansiedade convida a gente para olhar alguma parte nossa que a gente não está olhando. Por isso que é difícil a gente passar por um momento de ansiedade, né? Se você observar, por exemplo, né, eu vou encontrar minha namorada, meu namorado, eu preciso conversar alguma coisa muito séria com meu marido, com minha esposa, e aí o coração começa a acelerar e eu já não sei o que falar, eu preciso
contar algo muito importante para o meu chefe, para minha chefe, e aí o meu corpo começa a agir de uma forma diferente, eu já não sei o que falar direito, que aí uma convocação, né, da gente, do nosso poder, do nosso lugar no mundo, da nossa forma de se expressar, da nossa vulnerabilidade. Então, vai mexendo com tudo isso dentro da gente e a gente acaba se desorganizando, né? A gente acaba não sabendo como fazer ali naquela hora. E aí, quando a gente para, por exemplo, aqui agora, né? Estou falando para vocês, tem uma ansiedade aqui dentro, né? Tem uma coisa aqui dentro que está assim, ai, eu preciso falar, eu preciso falar tudo. Será que vai dar tempo? Não vai dar tempo? E será que tá legal? Será que não tá legal? Tem isso aqui dentro. Mas aí, com o meu processo de autoconhecimento, me leva para um lugar assim, ok, ansiedade, tudo bem ficar assim, ok que você quer que as pessoas estejam gostando, mas você é um bom profissional, você sabe como você é, você entende da sua caminhada até chegar aqui. Então, respire. Sinta o seu corpo sentado e fique aqui. E faça aquilo que é possível agora. Porque o que acontece, né? A ansiedade leva a gente para o mundo da fantasia, né? Da imaginação, daquilo que não é real. Né? Real que eu falo assim, do mundo material, né? A ansiedade leva para este mundo. E se a gente consegue trazer para um mundo mais real, essa fantasia, né? Tentar trazer aqui para a realidade, de indagar mesmo, né? Esse que é o diálogo, né? Tá, ok, eu estou assim, eu estou com taquicardia porque eu vou fazer uma apresentação, eu não sei como as pessoas vão reagir, ok, eu tô querendo que as pessoas gostem, certo, mas eu tenho como controlar isso? Não, não tenho. O que é que eu posso fazer agora? Dar o meu melhor. Então, é o que eu posso fazer agora. Então, vou focar nisso, porque esse é o meu foco agora. Isso é o que eu posso fazer agora. Então, a gente vai tirando as fantasias, as ideias que ficam na nossa cabeça, né? que permeiam aqui, bagunçam bastante, e a gente vai trazendo para um mundo mais real. Só que, gente, isso que eu estou falando é algo de um nível ideal, isso é algo de um nível onde a gente já entende o nosso processo, onde eu já entendi algumas coisas sobre mim e eu posso fazer isso. Mas tem dias que a ansiedade vem e dá vontade de comer até os rebocos da parede daqui de casa. Porque tem coisas dentro de mim que eu ainda não sei. O Ed, como é que você faz, então, para não comer os rebocos da sua casa? Aí eu utilizo as técnicas que eu vou mostrar para vocês, eu vou ensinar vocês durante os 21 dias depois de hoje. E aí eu vou mostrando para vocês que, assim, são técnicas simples, mas são muito eficazes porque ajuda a gente a voltar para dentro, né? O diálogo é esse, né? A conversa é essa, né? O que está acontecendo dentro de mim? O que essa ansiedade está falando, está me chamando a atenção? É para quê mesmo, né? Por que eu preciso agradar as pessoas quando eu estou fazendo uma palestra, né? Que é isso dentro de mim, desse negócio eu tenho que agradar as pessoas, né? Eu tenho que fazer um bom trabalho, fazer um bom trabalho é diferente de agradar as pessoas. Então, entende? Esse diálogo vai acontecendo e por isso que fazer terapia é extremamente importante, necessário, para que a gente possa se ajudar nesse processo de autoconhecimento. Não quer dizer que você não possa fazer essa caminhada sozinho, mas é muito mais difícil, porque quando a gente olha para a vida com esse olhar já viciado, né? Esse olhar já comprometido que é o nosso, a gente tem a tendência de chegar sempre no mesmo lugar, né? Mas se tem alguém de fora da minha vida, da minha rotina, que pode olhar a minha vida, me ajudar a olhar a minha vida e fazer pontuações de questões diferentes ou de situações ali que eu não vi, então isso amplia a minha possibilidade de mudança, né? Então, eu sou daquele profissional que eu acredito que a gente precisa trabalhar com a prevenção e a promoção da saúde. Então, se você percebe que já não está conseguindo dar conta, por que não buscar ajuda, né? Por que não ir lá ou conversar com uma amiga, saber, pedir uma indicação de algum profissional, ir lá e buscar e conversar e tentar ver o que está acontecendo. Será que é isso mesmo que eu estou pensando? Não é, né?
tem um ponto que eu trabalho muito com os meus clientes, é assim, a gente pode pedir ajuda, né? A gente foi criado numa sociedade onde a gente não pode, foi treinado a acreditar que a gente não pode confiar nas pessoas. Talvez a gente não precise confiar em todo mundo, até porque tem pessoas e pessoas, né? Mas eu acredito que existe no seu hall de amigos, ali naquelas pessoas mais próximas de vocês, pelo menos 4 pessoas que você pode confiar. Se não tiver 4, gente, 2, 1, né? Então, para assim um pouquinho agora e pensa, pelo menos em uma pessoa que você sabe que você pode confiar, sabe? Que você vai dizer assim, amiga, amigo, eu fiz essa besteira e esse amigo vai lhe ouvir. Pode lhe dizer algumas coisas, mas ele não vai te machucar, ele vai lhe acolher, né? Pensa em uma pessoa. Que pessoa seria essa, né? Que pessoa seria essa que poderia te ouvir, poderia te acolher? Essa uma técnica, uma ferramenta extremamente valiosa, apesar de ser simples, porque quando a gente está no olho do furacão, né, naquele tormento da ansiedade, a gente acredita que estamos sós, nós acreditamos que não tem ninguém para nos ajudar e o mundo vai acabar e a gente vai morrer, porque a sensação é, às vezes, né, de morte, né, no meio da crise da ansiedade. Então, se eu já sei quem eu posso procurar, se eu já tenho ali na minha mente as pessoas que eu posso procurar para segurar minha peteca, se minha peteca cair, isso traz um alívio também para dentro da gente, né? Porque olha que engraçado, se eu lhe perguntar aqui, quem é que eu estou com dor de cabeça, você sabe me dizer, né? Mas se eu perguntar assim, quando você está triste, o que é que você faz? Normalmente a gente não sabe o que fazer. Ou a gente fala assim, eu vou tomar uma, eu vou, né? Vou comprar. Nada contra, tá, gente? Nada contra. Mas, assim, que outras formas também, assim, mais saudáveis eu posso utilizar para cuidar de mim? A ideia é essa, né? Quem eu posso procurar quando eu vejo que eu preciso desabafar, eu preciso conversar? Quem são os amigos que eu posso procurar? Né? Quem são os amigos que eu tenho, as amigas que eu tenho, que eu sei que eu só vou conversar besteira, bobagem, que eu vou conversar? Quem são essas pessoas? Você tem claro na sua mente, né, quem são essas pessoas? Porque isso ajuda a gente direcionar quando a peteca cair. Uma grande amiga minha falou isso para mim no momento que eu não estava bem, estava muito triste, e aí ela olhou para mim muito indeciso também, né? Precisava tomar algumas decisões. Aí ela falou assim para mim, amigo, você sabe quem são as pessoas que vai segurar a sua peteca? Aí eu parei, falei, sei, sei. Ela, então, pronto, decida. E se caso a peteca cair, você sabe quem buscar, né? Então, gente, parece ser simples, né? Só saber, mas sabe quando a criança está começando a caminhar e olha para trás para o pai e para a mãe, e aí com a segurança de olhar para o pai e para a mãe, ela consegue seguir? Pronto, é isso, né? Não quer dizer que você vai usar os seus amigos, a sua família como bengala. Mas o fato de você saber que eles estão ali, isso vai lhe ajudar a você tomar decisões, a você caminhar, a você transformar essa bagunça que a mente traz como uma coragem de você ir, né? Porque assim, se minha peteca cair, eu sei que eu posso buscar aqui, eu sei que eu não estou tão só quanto eu imagino que eu esteja. Então, um dos pontos que eu acredito que ajuda muito a gente é, primeiro, né, buscar terapia se eu sinto que eu não consigo mais lidar sozinho ou sozinha com essa situação que eu estou vivendo. E segundo, saber quem é minha rede de apoio. Eu atendo muitas mulheres também, né? Acaba sendo um público que busca mais, né? Os homens ainda têm uma resistência, não sei porquê, mas é algo cultural também, que a gente já tem bastante homens buscando, mas ainda é algo que a gente vê se arrastando muito. Mas, voltando, né, para a questão das mulheres, e aí, às vezes, eu escuto, né, vocês mulheres, eu sei que tem muitas aqui, e aí me contam, né? Não, porque eu sou mãe, eu sou mãe, eu resolvo tudo dentro de casa, eu trabalho, às vezes é um trabalho de um cargo bastante
bem importante, né? Assim, não que não seja os outros, mas de uma liderança, e aí tem que cuidar de casa, de filho, da roupa, Como é que não vai ter ansiedade, gente? E aí, às vezes, eu escuto algumas se cobrando porque não estou dando conta. Mas claro que não vai dar conta. Não vai dar conta porque isso é desumano, né? Você está fazendo coisa demais. Percebe que está fazendo coisa demais, né? Então, um outro ponto que eu observo é que eu trouxe o caso das mulheres porque é o maior número de pessoas, né, que eu recebo, de histórias que eu escuto, são de mulheres. E aí eu percebo que a gente não está prestando atenção no quanto a gente já faz na vida, né? Do quanto a gente já batalhou, já cresceu, já sofreu, já aprendeu, E aí a gente não está se dando conta disso, né? Porque é tanta coisa para fazer, é tanta coisa para saber, é tanta coisa para postar, às vezes, né? Que às vezes a gente se perde nisso, né? E a ideia é que a gente possa abrir os olhos e entender o quanto a gente já cresceu. Esse é o diálogo com a ansiedade, né? Esse é a conversa que a gente precisa ter com a gente, né? Com o nosso coração, que a gente precisa ter com a nossa mente também, né? Dizer, cara, olha o quanto você já fez, olha o quanto você está fazendo. Você sobreviveu a uma pandemia, está sobrevivendo, né? A uma pandemia. Você sabe o que é isso? Você tem noção do que é isso, né? Você tem noção do quanto você precisou se virar para dar conta de tudo que aconteceu na pandemia, né? Eu não sei não sei quantos de vocês têm essa noção, né? Ou teve que dar suporte, mesmo não tendo suporte, tanto suporte, mas teve que dar suporte à mãe, ao pai, ao filho, aos clientes, ao trabalho, aos seus, sei lá, aos seus funcionários. Gente, é muito, né? A gente tá utilizando todo o nosso potencial para passar por isso. Então, até quanto disso você está tendo consciência, né? O quanto disso você hoje está tendo consciência de que você já faz muita coisa, já viveu muita coisa, já tem um aprendizado muito grande, né? Isso é um diálogo, gente. É o diálogo que a gente faz com a nossa mente. Mas estamos tão voltados à crítica, tão voltados à escassez, que a gente não lembra disso, né? A gente não lembra dessa caminhada, dessa trajetória que a gente já teve até aqui, né? Uma vez eu atendo ainda muito adolescente também, e aí em um dos atendimentos com adolescente, eu me dei conta de que eu seguia pessoas no Instagram que eles não condiziam mais com os valores que eu acreditava. E aí, como assim, Ed? Então, por exemplo, eu seguia pessoas que tinham um corpo malhado, nada contra as pessoas, tá, gente? Mas, assim, tinha um corpo malhado, tinha uma vida que eu nunca iria ter, tinha um estilo de alimentação que eu nunca iria ter, tinha um estilo de lugares de viagem, de festas que para mim não me interessava, mas por eu, o tempo inteiro, ficar olhando aquilo, eu começava a me instigar, poxa, eu não tenho um corpo igual daquela pessoa. E olha para ali, ó, eu não comi salada, eu me acabei agora na lasanha. E aí começava a vir um nível de ansiedade dentro de mim que eu estava me provocando, porque eu comecei a seguir contas que não tinham a ver comigo, com a minha realidade, né? E aí eu aproveitei, né, esse gancho do atendimento do cliente, fui lá no meu Instagram, ele fez isso no dele, eu fiz no meu, ali na mesma hora, na sessão, e comecei a tirar várias pessoas. E aí comecei a colocar pessoas que eram pessoas gordas, que eram pessoas negras, que eram pessoas que viviam em conexão com a espiritualidade e que falavam sobre isso, porque é o que eu vivo, o que eu acredito. Então, gente, percebe que assim é o nosso diálogo, que é um diálogo interno, mas com a ajuda de uma pessoa
também favorece que esse diálogo se expanda, que vai ajudando a gente a lidar com as situações do dia a dia. Às vezes é uma coisa simples, né? Como essa do Instagram. Então, hoje, quando eu abro meu Instagram e tem um rapaz que eu sigo, o nome dele é Caio, mas eu não sei o sobrenome agora, que ele é um homem obeso e ele se veste maravilhosamente, e ele se pinta, e ele se diverte com o corpo dele. E quando eu olho aquilo no Instagram, eu falo, cara, que massa! Eu também posso fazer isso, porque eu estou me espelhando em alguém que está tendo uma realidade próxima da minha. Então, olha o quanto a gente está se machucando sem perceber também. Olha o quanto a gente está provocando coisas na nossa mente sem perceber, né? Então, eu acredito que a ansiedade vem para dizer assim, olha, presta atenção no que você está fazendo, né? Presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. E aí, algumas vezes a gente consegue fazer sozinho, outras não, né? Como eu falei. E aí, nesse modelo, gente, do desenvolvimento, né? Esse modelo desenvolvimentista, ele traz isso, né? Que a gente está num processo de evolução e de crescimento, e em determinado momento a gente vai sofrer alguma mudança, só que toda mudança, ela causa a gente uma insegurança, né? Então, toda mudança causa na gente essa sensação de, ai, será que é isso? Será que eu estou no caminho certo? E se der errado, né? Só que se a gente fica ali sem decidir, se a gente fica nesse questionamento, nessa mente assim bagunçada, a gente não sai do lugar, né? E aí o desenvolvimento para. O que é que esse modelo traz para a gente, né? Então, a gente precisa olhar para isso e ver quais são as possibilidades de ação ou não. Às vezes a gente precisa realmente deixar passar, porque não tem o que fazer, né? Algumas situações não tem o que fazer, mas perceber o que é possível fazer naquele momento. Talvez seja não seja uma ação externa, mas uma ação interna, né? Para que o desenvolvimento continue. Não é assim que a gente faz? A gente vai crescendo, vai mudando o corpo, vai mudando a mente, vai desenvolvendo, então, mesma coisa, na parte mental e emocional, né? A gente vai aprendendo que pode sair sozinho, de que a gente pode tomar decisão, vestir, qual roupa que a gente vai vestir. Depois a gente vai entendendo que vai escolher qual é a carreira que vai seguir. E tudo isso tem uma cota de ansiedade, né? Tem uma cota de algo aqui dentro que mexe, que dependendo de como a gente lida com isso, dependendo de como foi a nossa história familiar, dependendo de como é a história do lugar onde a gente vive, tudo isso influencia na forma como eu lido, né? Com minha emoção, com os meus sentimentos, os meus pensamentos também. E aí a grande pergunta, né, como eu já falei para vocês, é para que a emoção ou para que a ansiedade aparece? Por que ela está aparecendo agora, né? Para quê? Para me mostrar o que agora? Pode ser que você encontre essa resposta só, mas pode ser que também não. Então, por isso que eu digo, né? É importante a gente buscar ajuda. Deixa eu ler aqui o que o Léo falou. Olha, o Ed, como conteúdo programático da disciplina, que é ministro e perpassa pelo SUS, logo perpassa pelas PICs, nesse sentido, convidei meus alunos para aprender um pouquinho a diversidade dessas práticas, nesse caso aqui o Reiki. Com certeza, Léo, a gente vai falar mais sobre isso no final, né? A Elisa falou, muito boa essa live, me fez lembrar das aulas práticas do curso. A grande segurança e tudo que a gente cria na mente, exatamente assim, Elisa. A gente cria e a nossa cultura, onde a gente está inserido, influencia a gente a criar, né? Eu lembro que eu morei um tempo fora, e aí os meus amigos japoneses, coreanos, na verdade, eles tinham uma relação com eles totalmente diferente da relação que eu tinha com meus amigos, né? O quanto a cultura lá deles, o professor chegava na sala e eles calavam a boca imediatamente. Latino continuava conversando e o professor chegava e precisava dizer, cala a boca, gente, né? Então, assim, a cultura influencia muito, né? A cultura onde a gente está, ela influencia muito essa ideia de que eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter. Lá, os meus amigos, eles não estavam nem aí, sabe? Com o que você tinha, com o que você não tinha, com quem, né? Eu trago essa experiência, claro que, assim, estamos em polos, né, diferentes, né? Os coreanos e nós,
mas o quanto a cultura influencia, né? O quanto essa cultura de comprar, que hoje nós, né, que já tem um tempo já a gente assim, né? Influencia tanto para a gente, né? Então eu olho no Instagram e minha amiga fez uma viagem para Paris, a outra foi para Angra e a outra foi para tal lugar e eu estou em minha casa. Aí a outra vai casar, a outra vai ter um filho, o outro está namorando e eu digo, gente, eu estou solteiro ainda com 35 anos, como é que é isso? Aí a ansiedade vem, ai meu Deus, e agora? Né? E a outra recebeu uma promoção e o outro mudou de emprego, emprego melhor e eu continuo no meu mesmo emprego. Tá vendo que minha vida não anda? E aí a gente vai alimentando a nossa mente, o nosso coração com um monte de coisa que não é, às vezes não é real, né? Não é real, assim, com sentimentos negativos que não vão trazer nada para a gente, né? Só vão deixar a gente ali, paradinho, reclamando e reclamando e reclamando, né? Parece ser fácil sair desse ciclo de falar e de reclamar, né? Parece ser só, né? Mas se você observar como é que minha família lida ou lidava com os problemas ruins da vida, dos obstáculos, como é que eles lidavam? Deixavam para lá, eles conversavam sobre o assunto, buscavam estratégias, se animavam mais para resolver? Observe isso e veja se você não está repetindo algum desses padrões, né? Ao invés de buscar o seu padrão, a sua forma de fazer, né? A sua forma de ser, né? Então, é importante a gente entender que estamos em contextos, né? Então, eu estou num contexto muito seguro em relação à vida financeira, à vida familiar, mas tem pessoas que não estão vivendo esse contexto. Então, claro que as demandas vão ser outras, e claro que as expectativas, as inseguranças vão ser outras, né? Então, é bem importante quando a gente atende pessoas, a entender em qual contexto aquela pessoa vive, né? De onde aquela pessoa, o que hoje, né, a Djamila Ribeiro traz muito, né? Qual o lugar de fala daquela pessoa, para a gente poder entender e ajudá-la de uma forma cada vez mais eficiente, né? O doutor Enio Brito, ele fala assim, ó, podemos entender a ansiedade como um convite para o contato com potenciais que já podem ser realizados, ainda que com a vivência de perdas que podem ser dolorosas. Então, por exemplo, vamos supor que eu preciso falar com meu namorado uma situação que eu não estou gostando que ele está fazendo. Mas falar para ele que eu não estou gostando de algo que ele está fazendo pode me causar uma ansiedade muito grande. Mas eu sei dentro de mim que eu tenho potencial para poder falar aquilo. Então, eu fico entre essa agonia, né? essa dor de sair desse lugar de não posso falar, não, e se ele me deixar, não, e se, que é algo do processo mesmo, né, de autoconhecimento, é o processo de se permitir falar, é o processo de assumir a coragem de poder falar, que é algo natural, né? Mas como é que eu vou entender isso? Como é que eu posso utilizar as ferramentas que eu tenho para fazer com que este momento aqui seja um momento com mais segurança? Então, eu vou no diálogo, né, na minha mente. Meu namorado, eu confio nele? Se é meu namorado, eu deveria confiar, né? Eu preciso de ajuda de alguém, conversar com uma amiga, eu preciso conversar com um profissional. Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com uma senhora e aí perguntei a ela, né, o que a senhora tem? O que a senhora acha que pode fazer para te ajudar a resolver isso? Ela falou assim, meu filho, eu vou me pegar nas mãos de Deus. Eu disse, pois então, se apegue nas mãos de Deus. Mas como é esse se apegar nas mãos de Deus? E aí ela falou, né, da rotina dela que ela fazia, de oração, de tudo assim que ela fazia. E isso ajudou ela a poder encontrar formas dentro dela de lidar com a situação, né? Então, ela tinha o meu apoio profissional, ela tinha o apoio dela espiritual, e ela foi fazendo os movimentos da vida dela, né? Que esse é um outro ponto que eu falo muito e eu tento trazer isso para a minha rotina, é assim, o que é que eu já tenho na minha vida que pode me ajudar a lidar com essa situação? O que eu já tenho, né? Normalmente eu pergunto sempre aos meus clientes, está fazendo atividade física? Pela importância desse contato com o corpo, né? Que eu falei lá no início.
Aí fala, mas eu estou sem dinheiro. Tá, mas caminhada não paga, né? Caminhar ainda não está pagando. Mas eu não tenho tempo. Sim, mas 15 minutos, aqueles 15 minutos que a gente fica passando, também pode ser negociado, né? Então, percebe como a nossa mente ela vai levando a gente sempre para justificativas ou para problemas, né? Mas tudo isso a gente só vai perceber se a gente dialogar com a nossa ansiedade, dialogar com essa nossa mente, né? Sem precisar criticar ela, dizer, olha, tá vendo, você é pessimista, mas rapaz, olha aí, ó. E olha, você está querendo ser perfeccionista, olha, que legal. Ok, tá bom. E a partir dessa constatação, a gente vai buscando o que é que pode ser feito para lidar com isso de uma forma cada vez mais saudável, né? Por que é tão difícil lidar com a ansiedade, né? O doutor Enio também ele fala que a ansiedade ela usa a linguagem da dor ou da possibilidade da dor, né? Ou do sofrimento, né? A fim de sinalizar as mudanças que precisam acontecer, né? Então, por exemplo, eu quero mudar de trabalho, eu quero ir para uma outra área e eu sei que isso vai me fazer bem, mas meu coração começa a acelerar, eu começo a suar, eu começo a ficar sem saber o que fazer. E aí essa é a dor da gente sair da segurança, né? Da falsa segurança de que eu tenho um trabalho seguro, aqui eu já sei como é que é, então é melhor ficar com o ruim do que ir para o que pode ser bom, né? Isso dói, né, gente? Isso traz para a gente situações, assim, dependendo de como a história de cada um foi, muito profundas, né? De desconforto muito profundo, né? E a gente precisa respeitar. A gente precisa entender que não é tão simples assim. Não, eu sei que vai ser bom, mas por que eu estou assim? Né? Porque você vai mudar. E mudança causa insegurança. E você é ser humano, né? Pelo menos eu acho que estou conversando só com seres humanos aqui, né? Não sei se tem algum extraterrestre ou robô. Mas, mas todo ser humano vai se sentir assim, porque vai mexer em que ponto? Vai mexer com o ponto da vulnerabilidade, né? É terrível se sentir vulnerável, né? Principalmente se sentir vulnerável em um local onde você sabe que pode não ser acolhido, como o trabalho, né? Muitos trabalhos. Então, isso vai causar uma série de sensações, né? Então, trazendo o exemplo da mudança de trabalho. Eu vou mudar de trabalho e eu tenho uma família para sustentar e eu tenho contas para pagar e eu não sei o resultado. Então, vai dar, sim, ansiedade, né? E essa é uma ansiedade que é aceitável, né? É importante a gente entender que vão ter momentos onde a gente vai sentir essa... Ai, meu Deus, e agora? Será que é isso mesmo? Né? Será que é ele? Será que é ela? Né? Será que é hoje? Né? Isso é natural. Né? Uma vez eu conversando também com um adolescente, eles estavam falando sobre a primeira experiência sexual, né? E aí eles estavam muito nervosos porque queriam ter a primeira experiência e falaram, será que isso é normal? Digo, olha, se você nunca fez, é natural, né? A gente não sabe como é que é. Então a gente fica nervoso, a gente fica sem saber, a gente quer ter já certeza de como vai ser. E se a gente quer ter certeza, a gente foge da vida, né? Porque a vida não tem certeza, né? O que minha avó sempre fala, né? A única certeza é a morte, meu filho. E é verdade, né? Porque quando eu quero ter certeza, eu deixo de seguir o fluxo da vida, né? Porque o fluxo da vida é esse, né? Vai, contínuo. A vida não para, a vida segue. Mas a gente quer ter certeza, a gente quer segurar em alguma coisa para poder saber se é realmente, se não é, né? Uma das profissões minhas também é ser tarólogo, né? Eu sou tarólogo. E aí muitas pessoas me buscam para saber assim, esse homem me ama. E eu falo, olha, se você não sabe, é o tarô que quer saber, né? Como é isso? Que história é essa? Em que lugar você está colocando essas ferramentas, né? A ideia é que, o que você está sentindo, né? Eu estou vulnerável, estou sentindo que eu estou insegura com o meu corpo, eu estou inseguro com minha potência, eu estou... Né? Esse é o diálogo que a gente precisa ter.
Só que a gente está colocando situações, pessoas, religião, ferramentas, no lugar onde somos nós que precisamos decidir, né? Onde somos nós que precisamos passar pela situação, né? E eu falo isso, gente, porque eu já fiz isso, já coloquei pessoas nesse lugar de decidir o que eu ia fazer da minha vida, já coloquei o próprio tarô como uma forma de, olha, o tarô falou isso, ó. E aí depois eu entendi com o estudo, com o aprofundamento, de que não era por aí, né? Eu precisava passar pela experiência e eu não queria passar pela experiência. E aí, vai o nosso próximo slide, que é assim, temos a esperança ou a ilusão de que o crescimento se dá apenas por intermédio de boas vivências e das descobertas agradáveis, o que a ansiedade muitas vezes nega, né? Então, a gente quer sempre ter boas experiências. Quando as experiências são ruins, a gente já não quer o relacionamento, porque já não está dando certo, né? A gente não quer mais conversar. O professor Christian Dunker, ele fala assim que amor custa, né? Custa caro, e não é caro dinheiro, né? Custa tempo, custa disponibilidade, custa você poder dar e receber, né? Às vezes você vai precisar dar mais do que receber, às vezes, né? Ficar tentar buscar um equilíbrio, que não é o meio, né? O equilíbrio é em algum ponto aí próximo do meio, mas talvez não é o meio, né? Mas a gente ainda, dentro de nós, tem essa ilusão de que a minha vida precisa sempre ter momentos muito bons. E se não está tendo momentos muito bons, principalmente quando a gente equipara o que está aparecendo na mídia, minha vida não presta, né? E eu posso falar para vocês, enquanto um profissional de saúde mental, que grande parte das pessoas que postam fotos assim, né, divertidas e alegres, elas não estão assim, né? Elas precisam mostrar aquilo para poder acreditar que elas estão, né? Então, é algo também que cada um vai averiguar dentro de si, se faz sentido, se não faz sentido, né? Como é que é isso para mim, né? Eu preciso expor a minha vida de uma forma para que todo mundo ache que eu estou bem, ou para que eu acredite que eu estou bem, porque eu não quero dialogar com a minha ansiedade, eu não quero dialogar com a minha tristeza, né, com a minha insegurança, com o meu sentimento de estar vulnerável. E aí a gente vai vivendo, né? Vai repetindo padrões, porque foi assim também que a gente viu, a maioria de nós, né, vimos nossos pais fazerem, né? De não ter conversa, de ter discussão, né? de um não poder acolher o outro no momento de insegurança, de fragilidade, e a gente vai repetindo esses padrões, o que não precisa, né? Se a gente buscar suporte, mais uma vez, né? Vou falar isso até o final, da importância de buscar suporte, a gente vai continuar repetindo padrões, né? Até mesmo, gente, padrões enquanto profissional, né? Eu já atendi em hospital e eu lembro de uma pessoa, de uma senhora, que eu estava logo no início, né? Ainda fazendo estágio, e eu cheguei para ela estava com câncer terminal, e aí ela me contando de toda essa história que ela estava vivendo, e eu, né, pela inexperiência, falei para ela assim, não fique assim. Aí ela, com um olhar muito amoroso, apesar de tudo que ela estava vivendo, ela falou, mas eu preciso ficar assim, porque esse é o meu momento. E aquilo foi um aprendizado tão grande para mim, que eu levei para minha vida, né? Para minha experiência profissional. Então, a pessoa que está passando por alguma ansiedade, por algum problema ou por algum luto, ela não precisa sair daquilo só porque eu não consigo lidar, né? Ela precisa passar pelo processo, porque a vida é assim, não adianta a gente pular etapas, né? Eu falo muito isso com os estudantes que estão entrando na faculdade, né? Que vão escolher o curso, eles falam assim para mim, eu quero fazer medicina, mas é porque eu quero ser cirurgião de tal coisa. Eu falei, calma, homem, você nem fez ainda o curso, como é que você já sabe o que é que você vai fazer na pós-graduação? Né? A gente está acelerando, a gente quer passar as situações, e não tem como a gente passar. Né? A gente pode até fingir que não está vendo, mas uma hora aquela situação vai voltar para a gente de novo,
para a gente dar uma olhadinha para aquilo, né? E aí um grande passo que a gente pode fazer para cuidar dessa ilusão que a gente cria de que sempre vamos ter momentos bons e momentos ruins não vão ser curativos também, é a gente cuidar da nossa criança interior, né? Dessa criança que está dentro da gente, que está desesperada porque tem um monte de coisa acontecendo, ela não sabe como agir, ela precisa de cuidado, né? Mas aí quando eu falo isso, eu lembro assim, tem muitas pessoas, e eu já fui uma dessas pessoas, que não sabem olhar para a criança interior, né? É difícil olhar para a criança interior, porque muitas coisas aconteceram lá atrás que ela não quer lembrar mais. E aí é nessa hora que eu repito o que eu falei antes, né? Que eu vou buscar os meus amigos, que eu vou buscar os profissionais, que eu vou buscar para me ajudar a acolher a minha criança que está desesperada, porque a vida mudou de cabeça para baixo, eu não sei o que fazer. Aí a criança salta, né? E pula, e fica desesperada, e chora, e aí o adulto não consegue acolher a criança que tem dentro, né? Porque o adulto está tão desconectado dele que também não consegue acolher essa criança, né? Então, eu acredito e trabalho sempre isso nas terapias com meus clientes, essa volta, né? De cuidar dessa criança e dizer, olha, eu não sei o que fazer, mas eu estou aqui. Segura aqui minha mão. Eu que cuido de você agora, né? Eu que vou encontrar estratégias para cuidar da gente, né? E isso é um processo, né? Isso é um processo. Isso é um passinho depois do outro, é um passinho depois do outro, né? E aí eu lembro muito, eu sou um filho de um casal onde não teve muitas coisas na infância, né? Eu tenho uma irmã, e aí, quando eu nasci, meu pai tinha, né, condições bem favoráveis, então ele me enchia de coisas, né? Principalmente ele, né? Minha mãe também, mas ele mais. E aí, quando eu comecei a crescer, eu achei que a vida era assim, né? E aí, quando eu fui para a faculdade, e aí que eu olhei para as pessoas, eu digo, mas por que ele não quer me dar isso? Porque a minha criança interior acreditava que tudo vinha muito fácil, né? E aí foi quando a ansiedade vem, e aí vem a angústia, por que a vida é assim, por que que... Então, a gente precisa cuidar da criança, né? Não é porque a minha criança recebeu presentes e recebeu viagens que a minha criança estava muito tranquila lá atrás. Não, ela estava mal acostumada também. Ela estava sofrendo porque algumas coisas aconteceram também para ela lá atrás, né? Então, é o cuidado com a nossa criança aqui dentro que vai ajudando a gente também a lidar com esses processos mesmo da vida, né? De ansiedade, de deixar, de reconhecer que aquele momento é um momento difícil, que ele vai passar, e eu preciso esperar ele passar, ou preciso fazer algumas coisas para me ajudar até que ele possa passar, né? E aí entra, gente, a nossa parte que as terapias holísticas me ensinaram, né? As terapias energéticas e o Reiki, principalmente, me ensinou, né? Eu vou trazer, lógico, algo aqui muito simplificado para vocês, mas quem tiver interesse de saber mais sobre o Reiki, vou dar um curso em abril, que é o seguinte, né? Nós temos canais de energia onde a gente troca energia com o ambiente, né? O nosso corpo é por energia, né? A física já diz isso, né? Nosso corpo é energia. E existem canais que a gente vai trocando, né? Energia com o ambiente, né? Existem 108 canais, mas com 7 a gente já dá conta dessa vida aqui. E são esses 7 que normalmente a gente escuta bastante quando vai estudar acupuntura, quando vai estudar ventosa, quando vai estudar... Eu acho que ventosa, sim, não sei direito, né? E todas essas áreas aí, né, mais holísticas, né? Falam muito mais dos 7 chakras. Que esse vermelhinho, eu vou passar de uma forma muito rápida, tá? O vermelho é o chakra básico, que trabalha aí essa questão do contato com a terra, da vitalidade, a sobrevivência, a segurança. O laranja é nosso chakra sexual, que vai falar da vitalidade, assim, da vitalidade sexual, da criatividade, da alegria. O amarelinho chama-se plexo solar,
que vai falar também de poder pessoal, de como a gente lida com a autoridade, a relação com os pais, né? Fala também um pouco de insegurança, tanto que quando a gente fica meio nervoso, o estômago, né? Que é bem nessa região aí do plexo solar, começa a ficar... começa a doer o estômago, né? Ou algumas pessoas enjoam, né? O verdinho, ele vai falar desse chakra do coração, né? Que fala da forma como a gente ama, da compaixão. Ou então, né, da parte sombria, porque tudo é luz e sombra, do que a gente não gosta, do desprezo, da falta de compaixão, né? Aí também, né, desse amor mais universal, né? O chakra laríngeo vai falar das comunicações, esse azulzinho, né? Vai falar da comunicação, de como eu me expresso no mundo. Esse daqui vai falar da minha visão, de como eu enxergo o mundo, da minha conexão também com a espiritualidade, de direção também, né? E aqui em cima é a nossa conexão com o que é supremo, né? Com esse olhar também dessa consciência mais ampla da vida, né? Da conexão com a natureza, com os seres, né? Enfim, como eu disse, né? É bem superficial o que eu estou falando, assim. Então, assim, se eu tenho algum desses meus canais desarmonizados, eu vou ter vou funcionar de uma forma não tão bacana nem saudável, né? O que é que eu observo nos atendimentos com Reiki e nos atendimentos também, né, terapêuticos, que a maioria de nós, quando estamos num processo, entrando numa crise de ansiedade, nós estamos com problemas muito sérios no nosso chakra básico, que é esse aí vermelhinho, que está circulando aí, né? Por que, Ed, você está vendo isso? Deixa eu passar aqui. Nosso chakra básico, ele fala disso, né? De segurança, de vitalidade, sobrevivência, conexão com o mundo material. Ele vai falar da nossa raiz, né? Também é chamado assim, né? O chakra raiz. Toda raiz, quanto mais profunda ela é, mais ela deixa a gente firme, né? No chão. A árvore é assim, né? Quanto mais profunda a árvore é, mais ela está presa ali no chão. Quanto mais a árvore quer crescer, mais ela precisa ir lá embaixo, né? Na raiz para segurar. Então, quando a gente está numa crise de ansiedade, por exemplo, como é que fica a nossa mente? Aquele turbilhão, né? Turbilhão. Então, o que a gente faz com a energia? A gente faz com que a energia suba e fica toda aqui acumulada na nossa cabeça. Então, provavelmente você se desconecta do seu chakra básico, se desconecta do chão. Então, uma das formas muito bacana quando a gente está assim é caminhar, fazer atividade física, dançar, limpar a casa, porque a gente vai direto para o corpo, né? O corpo é o que a gente tem de mais material nessa vida, né? Eu tenho o meu corpo, então se eu me conecto com o meu corpo, eu faço com que essa energia que fica acumulada aqui desça. E se eu começo a ficar enraizado, eu começo a ter mais clareza das direções que eu posso tomar na minha vida, né? Eu sempre falo isso, né, para alguns clientes, assim, tá começando a ficar ansioso, vai limpar a casa. Eu faço isso, gente. Eu começo a ficar ansioso, vou limpar a casa, porque eu saio da mente. Claro que eu tô ali varrendo e a cabeça fica, não, mas por que fulano, mas por que ciclano? E aí eu volto para a presença ali, né? Eu volto para aquele momento, né? Fico nesse movimento e me ajuda bastante, né? Então, fazer atividade física não é simplesmente para manter a saúde física, a belezinha do corpo, né? Não. Energeticamente te traz para o chão, né? Te traz para o momento aqui agora, te traz para a sua presença e lhe dá também essa sensação de segurança, né? Perceba quando quem faz atividade física aqui, quando você começa a fazer atividade física, você começa a sentir uma segurança maior, né? Não é simplesmente porque você está emagrecendo, porque você está ficando musculoso ou musculosa, né? Mas é porque você está trabalhando também energeticamente o seu setor na sua vida que trabalha esses pontos, né? De sobrevivência, de segurança, né? De dizer assim, eu tô conectado comigo, com o que eu tenho agora. O que a gente tem agora? O nosso corpo, né? Esse templo que a gente recebeu como presente aí. Então, a gente precisa cuidar bastante disso, né? E lembrar disso, né? Na ansiedade, eu estou com a minha mente com esses chakras daqui funcionando a milhão, sabe? Funcionando muito e bagunçando muito. Então, o que é que eu preciso fazer?
Preciso fazer com que essa energia assente. Uma outra técnica que me ajuda muito começa a perceber que a minha mente está assim, eu sento, e eu sento na cadeira, meus pés firmes no chão, e levo a minha consciência para sentir o meu corpo sentado. Somente isso. Levo a minha consciência para sentir meu corpo sentado. Olha, meu corpo está sentado. Aí a minha mente fala, boleto. Eu, ok, mas meu corpo está sentado. Aí fala, tem outro boleto. Ok, boleto, já fala com você, mas eu agora estou com minha mente no meu corpo sentado. E aí aparece problema. Disse, ok, problema, daqui a pouco eu olho para você, mas meu corpo está sentado. Inicialmente, a gente dá uma certa agonia, né? Porque a gente quer já eliminar da nossa mente todas essas confusões. Só que a mente é igual ao músculo, né? A gente precisa treinar ela para que ela entenda onde eu quero colocar o foco. Porque até então, eu não estou colocando, estou deixando a minha mente só bagunçada, né? Deixando a minha mente nesse turbulhão de coisas, né? O celular, por exemplo, né? Quando a gente começa a ficar muito no celular, isso já tem estudos que falam, né? De como a luminosidade do celular, o quanto esse excesso de informações que o celular traz para a gente afeta o nosso cérebro, né? Afeta o nosso nível de atenção. E aí, trazendo a parte energética, o quanto afeta o nosso chakra, que é justamente o chakra que nos dá a visão de mundo, né? Se eu fico o tempo todo estimulando de uma forma, não é dizendo de uma forma negativa, né? Mas se eu fico estimulando com coisas que não me acrescentam, se eu fico estimulando o meu chakra frontal com situações que tá ok, né? E aí, vou fazer o que com isso, né? Que vão me levar sempre com um sentimento de, poxa, não tenho, olha, tá vendo, a minha vida não tá assim. Então, o que é que vai acontecer comigo, né? Eu vou caminhar e direcionar a minha visão sempre para as coisas negativas. Eu vou treinar a minha energia sempre focar naquilo que não presta, né? E aí, de novo, aí eu vou perder a minha raiz, porque eu vou trazer tanta essa energia para cá que eu vou perder minha raiz, né? E é somente com a raiz profunda que a gente consegue dar frutos, né? A gente consegue fazer as coisas florescerem. Então, quem já percebe aí que está desenraizado, começa a fazer atividade física, que vai te ajudar muito. Yoga, pilates, para quem quer fazer algo mais leve, né? Leve, entre aspas, né? Que eu fiz pilates e saí todo troncho. Sentindo dor em tudo que é lugar. Mas, assim, me ajudou a voltar para dentro do corpo no momento que eu precisava, né? E algumas atividades também que eu vou passar durante a semana fala dessa conexão aí com o nosso chakra básico também. Não só ele, né? Mas também. E aí a gente vai chegando para a nossa parte prática, né? Que vamos começar utilizando essa ferramenta maravilhosa, assim, que chegou na minha vida num momento muito especial, que é o TFT, né? O Thought Field Therapy, que é a terapia do campo do pensamento. O Dr. Roger Callahan, ele uniu a acupuntura, né, os princípios da acupuntura, junto com os princípios que ele entendia do campo do pensamento. Ele fez essa união. Então, a gente dá pequenas batidas em pontos nessa parte superior do nosso corpo, que vai ajudando a liberar os bloqueios que há, aquelas agulhinhas, eu acho que quase todo mundo que conhece, né, como é acupuntura, que as agulhinhas fariam, né? Então, a gente faz com alguns tapinhas, né, algumas batidinhas que a gente dá em alguns pontos. Isso vai fazendo com que o fluxo volte, né? O Ed, eu vou fazer o TFT, você vai me ensinar, e só isso já vai me ajudar e vai acabar a ansiedade? Se eu disser isso para você, e se você ouvir isso em algum lugar, eu acredito que não. O TFT vai lhe ajudar a liberar aquele bloqueio que está causando aquela ansiedade. Mas ansiedade a gente vai ter sempre. Então, o TFT vai te ajudar? Vai. Mas pode ser que você precise de algum momento onde você precisa entender como é que você funciona, você precisa entender o que é que você não está conseguindo compreender dentro de você, né? Para que não cause mais esse tipo de ansiedade, né? Então, uma pessoa que tem uma autoestima baixa, frente a ter que falar em público, a ter que tomar iniciativa, enfim, ela pode ter uma ansiedade muito elevada. Então, o TFT vai ajudar? Vai, mas vai ajudar a ansiedade. Ela precisa entender que vai ajudar também, entender, assim, trabalhar a baixa estima também, né?
Então, o que a gente vai fazer aqui, o que eu vou dar para vocês durante a semana, vocês podem fazer, mas em algum momento pode ser que vocês precisem também buscar esse suporte por tudo isso que eu falei aqui, né? Dessa importância de manter um diálogo com a ansiedade. Então, vamos lá, vamos praticar. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu parar aqui também.